Para falar sobre tudo isso, quem eu chamo? A redatora de esportes, Cris Schwambar. Cris, boa noite. Boa noite, Márcio. Prazer estar aqui de volta. O que é que a gente tem de quente na seleção brasileira e qual é a possibilidade de mudanças realmente em relação ao primeiro jogo, Cris? Márcio, a seleção fez o último treino em Nova Jersey para enfrentar o Haiti e precisa dessa vitória para conseguir se aproximar do mata-mata sem grandes sustos. Por isso, a gente vai até a Filadélfia, nos Estados Unidos, conversar com a Ludmila Kandal, que acompanha de perto o trabalho do Carlo Ancelotti, que deu coletiva agora há pouco. Lud, boa noite. O que a gente pode esperar desse Brasil contra o Haiti? Oi, Cris. Boa noite para você, Márcio. Ótima noite a todos que acompanham o CNN Prime Time. Olha só, a coletiva do Ancelotti junto com o Gabriel Magalhães acabou há pouco agora aqui no estádio da Filadélfia. E o que a gente pode esperar é aquele mistério na escalação, igual ele fez no jogo contra o Marrocos na estreia. Não quis revelar, falou que já tem o time na cabeça dele, mas só serão comunicados amanhã, no dia desse jogo por aqui. Olha só, além de Carlo Ancelotti, o Gabriel Magalhães também conversou com a imprensa, ele que ficou fora de alguns treinamentos por conta de desgaste, conversou com a imprensa hoje aqui na chegada da Filadélfia, abordou muito a questão das bolas paradas, um ponto forte do Arsenal, né? Ele que foi campeão da Premier League com o Arsenal, disputou a final da Champions League também com o time inglês, falou sobre esses treinamentos, exaltou a equipe do Haiti também, falou que Copa do Mundo não tem nenhum jogo fácil, né? Tinha muitos haitianos aqui também no estádio, estavam super animados para jogar com o Brasil, animados para jogar a Copa do Mundo depois de mais de 50 anos. E depois de Magalhães falou Carlo Ancelotti. Falou sobre essa questão de esconder a escalação, né? Acho que na cabeça dele isso funciona melhor, então ele já tem o desenho de time, mas não passa para os jogadores só no dia da partida. Mas a gente que veio acompanhando os treinamentos nessa semana em Nova Jersey, antes de viajar aqui para Filadélfia, dá para a gente entender melhor que o meio-campo deve ser um setor que deve sofrer alterações. Lucas Paquetá muito provavelmente não deve participar desse time de amanhã. Também devemos ter mudanças lá na frente, no setor de ataque, né? De repente, Matheus Cunha deve iniciar como titular. E também na lateral. Douglas Santos deve ser mantido porque fez um bom jogo contra o Marrocos ali na lateral. Mas a surpresa que a gente deve ter no lugar do Ibañez é o Danilo. Danilo que fez uma pressão na coletiva dele ontem para jogar, para ser o titular. E a gente sabe que o Ancelotti aposta muito nessa versatilidade do Danilo e também na experiência dele para aquilo que ele representa para o grupo. O dia aqui na Filadélfia, como eu comentei com vocês, teve a coletiva que terminou há pouco. Saí correndo aqui para poder conversar com o CNN Prime Time, mas teve também, gente, o Brasil invadindo aqui a Filadélfia, viu? Eu passei boa parte do dia nas escadas ali do Museu de Arte da Filadélfia, bem conhecido pela estátua do Rocky Balboa. E, minha gente, era só brasileira, era só torcida brasileira ali já fazendo festa com a camisa do Brasil, com a camisa dos seus respectivos times também. Teve a principal torcida organizada que chegou um pouquinho mais tarde, mas fazendo muita festa, muito barulho por ali. O Brasil que chegou na tarde de hoje aqui na Filadélfia, né, veio de ônibus, foi muito recepcionado, com muito calor humano, muita torcida no hotel também aqui na Filadélfia. Então foi um dia aí para o Brasil recarregar as energias para ver se consegue essa primeira vitória amanhã contra o Haiti. Uma vitória que, se vier, muito importante para pontuar e também, se possível, aumentar o saldo de gols para passar em primeiro do grupo e melhorar essa logística do Brasil aqui na Copa do Mundo. Amanhã, então, tem Brasil e Haiti aqui da Filadélfia, 9h30 no horário de Brasília. E a gente conta com você, Ludmila Kandal, e toda a nossa equipe da CNN lá nos Estados Unidos para trazer essas informações. Obrigado, Lud. Boa noite, bom descanso. Agora a Cris continua aqui no estúdio para continuar um pouco do que disse a Ludmila Kandal. Ainda é um mistério essa nova escalação da seleção para amanhã contra o Haiti. Mas a gente já pode ter alguma ideia de possíveis mudanças do Ancelotti. Sim, Márcio, a Lud já trouxe algumas, né? Inclusive, vamos começar dando uma olhada em como o Ancelotti escalou esse time. Boa. Primeiro... Como começamos Isso, a Copa? Como começamos a Copa do Mundo. Começamos com essa escalação, Ibañez na lateral, Marquinhos e Gabriel Magalhães na dupla de zaga, Douglas Santos, meio campo com Casimiro, Bruno Guimarães e Paquetá, que davam um suporte maior ao ataque, Rafinha, Igor, Thiago e Vini Júnior. Particularmente, o problema seria aqui no meio de campo.
Que não funcionou muito bem. A gente viu uma seleção muito perdida, com muita dificuldade contra o Marrocos. Então, juntando... Está sendo muito gentil. Extremamente perdida, extremamente com dificuldades frente ao Marrocos. Muitas dificuldades e a gente viu um Ancelotti bem irritado depois do jogo. Então, a tendência é que a gente parta para isso. A Lud já trouxe no link dela algumas mudanças. Principalmente aqui na lateral, o Ibanez saindo para o Danilo, que, como a Lud trouxe, é um jogador mais experiente. Ele, inclusive, entrou no segundo tempo, foi bem, fez uma boa partida. O Casemiro, que também não foi tão bem no primeiro jogo, pode dar lugar ao Fabinho, que também entrou no segundo tempo, melhorando ali o meio-campo. Na frente, é quase certo que o Matheus Cunha entre no lugar do Igor Thiago, que era o centroavante. E aqui, no Luiz Henrique, está a principal dúvida. Se o Paquetá vai seguir nesse meio-campo ou se o Ancelotti vai voltar para o 4-2-4, que é o esquema que ele vinha usando desde que ele chegou até a seleção. Na verdade, aquele meio-campo mais povoado com o Paquetá foi uma novidade. Então, talvez para esse jogo ele volte a apostar no 4-2-4. A gente lembra que o Haiti é uma seleção muito mais fraca do que o Marrocos, então talvez o Ancelotti monte no 4-2-4. A tendência é ter o Haiti mais se defendendo. Enchendo aqui essa área de defesa do jogador. Exatamente, Márcio, que é uma tendência que acontece na Copa no geral. A gente está vendo isso, por exemplo, Cabo Verde, Espanha. Cabo Verde montou ali, sentou na zaga, fez uma partida defensiva espetacular, não só do Vozinha, que foi o goleiro, mas enfim, todo o sistema defensivo, e funcionou. Então, o Haiti não vai tentar encarar a seleção de frente, óbvio, vai tentar ficar mais na defesa, e o Ancelotti pode apostar num esquema com 4 atacantes para conseguir empurrar mais essa seleção e furar a defesa do Haiti para não sofrer tanto, né? A gente espera que saia mais gol e do lado brasileiro. Pois é, já tivemos então essa possibilidade, essa visão aqui na nossa tela do que pode vir a ser a nossa seleção amanhã contra o Haiti. Mas é importante colocar mais gente nessa conversa para ver outras opiniões. E a gente tem um apresentador da Itatiaia, João Vitor Cirilo, lá nos Estados Unidos, exatamente para analisar essas mudanças na seleção brasileira. Deixa eu começar perguntando para você então, Cirilo, boa noite antes de mais nada. O que a gente pode esperar do Brasil para esse jogo de amanhã? Boa noite, Márcio. Boa noite, pessoal, amigos ligados aqui na CNN Brasil. Muita preocupação, né, depois do primeiro jogo, mais pela atuação da seleção brasileira do que pelo adversário, porque para mim não foi qualquer surpresa empatar com o Marrocos. O Marrocos é top 10 do mundo, é uma grande seleção, organizada e talvez coletivamente esteja alguns passos à frente, inclusive, da seleção brasileira. Mas pela postura, o Brasil muito desligado por pelo menos 30 minutos do jogo. E era um jogo que poderia ter ido embora no primeiro tempo e gerou muita preocupação. De imediato, a lateral direita precisa ser mudada, não faz sentido o Ibanez ser titular da seleção brasileira, vai ter que ser o Danilo, porque é o que tem. Também não faria muito sentido ser o Danilo, mas vai ter que ser o Danilo, vamos confiar no Danilo para essa sequência na lateral direita. No ataque, o Igor Thiago não funcionou, então eu jogaria com o Matheus Cunha com absoluta certeza, mas a minha preocupação não para aí, nesse setor meio e ataque da seleção brasileira. Porque esse lado direito do Brasil, ofensivamente, ao contrário da esquerda com o Vini Júnior, acho que precisa de mais agressividade. Nós temos visto muitas defesas organizadas dessa Copa do Mundo, fazendo com que equipes modestas tirem pontos de grandões, digamos assim, nesse Mundial. Então a gente precisa de gente para destravar o jogo. Talvez nesse sentido faça sentido o Luiz Henrique, com perdão da redundância, e talvez o Endrick, que é um cara muito agressivo, que é um cara que sempre que entra briga muito, que se esforça. Não acredito que o Endrick vá. Se for entre os dois, acredito que vá o Luiz Henrique. Mas pensando nesse sentido, ofensivamente falando, acho que a seleção brasileira precisa de mudanças. E há um ponto de interrogação para cima do Casemiro. Para a gente saber se o Casemiro, de fato, esse primeiro jogo foi um ponto fora da curva após uma boa temporada dele, ou se é uma possível realidade para esse Mundial. Um Casemiro lento, de uma recomposição demorada, de pouco combate, ao contrário do que ele fez na temporada na Inglaterra. Se o Ancelotti conseguiu identificar isso ao longo da semana como a realidade do momento, acho que vai ser natural o Fabinho ser titular. São muitas preocupações, mas para vencer o Haiti, o Brasil tem que ter soluções suficientes, mesmo com o time que jogou contra Marrocos na última semana. Cirilo, o Casemiro, a gente lembra que está pendurado, já levou um cartão amarelo no primeiro jogo. A gente fica aí no aguardo para ver o que o Ancelotti vai fazer. Mas eu queria trazer um outro assunto aqui para falar com o Cirilo quanto a essa novela envolvendo a recuperação do Neymar. Cirilo, você acredita que isso atrapalha de alguma forma
o ambiente da seleção brasileira, essa demora, né, do Neymar para ficar disponível para jogar no time do Ancelotti? Zero, para mim atrapalha em nada, viu, Cris? Os caras adoram o Neymar, vários deles fizeram campanha para que o Neymar fosse convocado. O mundo do futebol dentro de campo adora o Neymar. Não acho que atrapalhe ambiente de qualquer maneira. O que eu acho que atrapalha é a estratégia do Ancelotti. Se ele contava com um jogador para decidir uma faixa de tempo do jogo, ele não está podendo contar com isso nesse momento. O Neymar já não faz treinos fortes há cerca de um mês, voltou a trabalhar agora, apareceu no campo nesses últimos dias, mas quanto a clima, quanto a ambiente, para mim, zero, não atrapalha nada. Vejamos se o Neymar vai poder estar, de fato, integrado 100% às atividades para jogar contra a Escócia, mas com muita calma também, porque nós estamos falando de um cara que há um mês não joga, então ele vai precisar ganhar minutos, ele vai precisar se soltar um pouco mais, para, num mata-mata, se aproximar de um bom nível físico e técnico. Muita calma para a gente cobrar já do Neymar para que na próxima semana ele decida, que eu duvido bastante que vai acontecer. Aliás, duvido bastante que durante a Copa do Mundo o Neymar vai estar no seu principal nível, não dá para imaginar nesse sentido. Mas quanto a ambiente, zero. Os caras adoram o Neymar e fizeram inclusive campanha para que ele estivesse na seleção brasileira. Esse é João Vitor Cirilo da Itatiaia, sempre nos ajudando a entender a seleção brasileira nessa véspera de mais um jogo importante lá na Copa. Muito obrigado, João Vitor. Bom trabalho para você aí nos Estados Unidos. A Cris vai continuar aqui com a gente, detalhando que não apenas o Brasil joga amanhã, tem outros jogões pela frente. Tem jogo do Grupo do Brasil, inclusive. Vamos sair da escalação e vamos para a agenda de jogos. A gente abre com a agenda do Brasil, que encara o Haiti amanhã. Já tivemos o primeiro jogo. E amanhã também teremos Estados Unidos e Austrália pelo Grupo D, às 4 horas da tarde. Temos também Escócia e Marrocos do Grupo do Brasil, jogam antes. Então o Brasil já vai entrar em campo sabendo como que foi esse resultado, que é às 7 horas. Por fim, Brasil às 9h30. E temos um jogo à meia-noite cravado. Turquia e Paraguai já iniciando o dia seguinte de jogos da Copa do Mundo. Márcio. Muito bom, Cris. Agora, se tem alguma coisa que pode influenciar a partir de amanhã, claro, fora o meio-campo, se vai funcionar ou não, é o tempo. A gente vai entender agora o que espera a seleção brasileira amanhã com Marco Antônio Mendes. O tempo vai nos ajudar amanhã, Marco. Boa noite. Oi, Márcio. Oi, Cris. Boa noite para vocês. Boa noite para você que acompanha a gente também. O que tudo indica, o tempo vai ajudar, tá? Não tem nenhum grande alerta meteorológico sendo previsto para amanhã para Filadélfia, mas o calor continua. Vamos entender primeiro aqui como é que é o clima nessa região agora em junho por lá. O verão está prestes a começar, começa aí já nessa próxima semana. Então, a gente vê aqui que as temperaturas vão subindo gradativamente. A média das temperaturas nesses últimos dias foi ali na casa dos 31 graus. E é também nessa época que os temporais vão ganhando força. Inclusive, nesse momento tem uma tempestade tropical que se formou no Golfo do México e que pode se tornar aí o primeiro furacão da temporada, mas vai passar bem longe do local da partida amanhã. Amanhã, então, durante o jogo, as condições entre Brasil e Haiti são essas que a gente vê aqui, Céu praticamente limpo, temperatura aqui durante o jogo na casa dos 26 graus. Ao longo da partida tende a ir diminuindo um pouquinho mais, dando mais uma boa refrescada e sem chance de chuva amanhã, com ventos leves, ali na casa dos 15 km por hora. Agora, para quem vai assistir o jogo daqui do Brasil, vai encontrar amigos, marcar aí ao ar livre, né? Atenção, tá? Atenção, porque tem virada no tempo amanhã nos 3 estados da região sul e também em Mato Grosso do Sul. Chance de chuva, bastante frio também. Chuva sendo prevista, inclusive, para a região norte, para o litoral do Nordeste, especialmente ali, cidades como Recife, Aracaju. Agora, tempo firme mesmo, praticamente toda a região sudeste, grande parte aqui do centro-oeste. Resumo, Cris, Márcio, não vai ser o tempo que vai atrapalhar o jogo amanhã. Talvez aí um pouco de calor, né? Claro, 26 graus durante a partida, mas nada que uma boa hidratação não ajude. E principalmente, se não vai ter chuva, facilita o toque de bola, que é a marca da seleção brasileira, é o que a gente espera que mais aconteça. Muito obrigado, Marco Antônio Mendes, que volta ainda nessa edição do CNN Prime Time com as notícias da previsão para o nosso país. Até daqui a pouco, amigo. E a gente se despede também da Cris Schwambar, que amanhã vai trazer outras informações de toda a nossa equipe lá nos Estados Unidos, lá na América do Norte, sobre a Copa do Mundo. Obrigado, Cris. Boa noite. Obrigada. Até lá.